Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque eu não sei que horas que vocês estarão assistindo esse vídeo, mas quem está ao vivo aí comigo, quem está ao vivo nessa tarde de quarta-feira, às exatas 17h30 horas, vai presenciar hoje um evento extremamente importante para a vida profissional de vocês, galera. A Érica já está aqui na sala de espera, já está nos bastidores, só aguardando o momento oportuno para poder entrar e poder derramar o conhecimento que ela vai trazer para a gente hoje nesse bate-papo, né? Não vou falar live não, porque eu não gosto de modismos, mas nesse bate-papo para a gente poder tratar de um assunto importantíssimo e que aqui na nossa região, na macro-região de Viçosa, né, da Grande Viçosa, onde envolve até Juiz de Fora, Ponte Nova e regiões, que é o processo de trainee, né? Que é o processo de trainee, como que funciona, quais são os skills, como a galera de São Paulo gosta de dizer, né? Quais os skills vocês, alunos, vocês formados até, precisam desenvolver para poderem entrar, participar de um trainee, serem contratados e terem a carreira profissional de vocês acelerada. Isso é muito importante e isso é pouco dito, isso é pouco falado aqui na nossa região e eu espero que vocês consigam extrair aí o máximo de informação, tá? Fiquem à vontade para fazer as perguntas para a nossa palestrante do dia. Ao final da nossa palestra, eu lançarei as perguntas na tela e ela, por meio das perguntas, que estiverem na tela vai sanando as dúvidas de vocês aí, sem problema nenhum. É sempre um prazer receber perguntas, eu adoro participação e é isso que eu quero de vocês, tá beleza? Presença, tá? Quem fez a inscrição lá no site de eventos da Univiçosa, www.eventos.univiçosa.com.br, fez a inscrição, temos eu acho que 120, 150 inscritos. Em algum momento da palestra vai aparecer na tela de vocês uma mensagem com a palavra-chave e o link no chat para que vocês possam clicar e preencher um formulário ao qual será enviado para o meu e-mail para que eu possa depois lançar a presença e enviar o certificado online para vocês. O certificado vai ser emitido de maneira virtual, porque nós nos preocupamos com o meio ambiente, não queremos derrubar árvores para imprimir certificados para vocês. Então, são certificados online e vai ser bem mais rápido do que o certificado físico. Beleza? Pessoal, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Somos 36, 37, 38, só crescendo os espectadores nesse momento. E sem mais delongas, eu vou trazer para o nosso bate-papo a nossa palestrante da noite. A nossa palestrante da noite é a Érica Lanes. Ela é advogada, formada pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente, ela mora em São Paulo, capital, chiquérrimo, pertinho ali do Parque Ibirapuera. Todos os dias ela vai fazer as suas caminhadas, suas corridas e suas bikes no Ibirapuera. E a Érica vai trazer para a gente toda a sua experiência de como que é a vida em São Paulo, de como é a advocacia corporativa. Boa tarde, Érica. Tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Ei, Rafa, boa tarde a todos. Você esqueceu de falar o mais importante da minha qualificação, que é que eu sou sua irmã? Ah, né? Eu tava deixando isso aí para você, né? A minha irmã mais nova, é um orgulho saber que ela seguiu meus passos da advocacia, né? E por isso, brincadeira, e por isso que nós estamos aqui hoje, para construir junto com vocês a carreira de vocês também. Érica, boa noite, obrigado pelo seu aceite, obrigado pela sua presença. Tenho certeza que todos que estão assistindo vão ficar embasbacados com as informações que você vai trazer para a gente hoje. Antes de começar o bate-papo propriamente dito, eu quero que você se apresente, quero que você fale de você, o que você, por que do direito, onde você chegou, como você chegou
e daí a gente começa. Vai lá. Tá bom. Então, pessoal, boa tarde. Eu sou a Érica, eu sou de Viçosa. Eu nasci aqui em Viçosa, fui criada em Viçosa e eu estudei na Universidade Federal de Viçosa, como o Rafa comentou. Eu entrei na faculdade em 2010 e eu troquei de curso em 2013. Eu entrei na arquitetura, em 2013 eu fui para o direito. E eu fui muito para o direito, troquei de curso porque eu sentia que eu tinha uma necessidade de estar mais ativa, mais perto, para poder construir algo para as pessoas e ajudar pessoas de uma forma mais social, e que eu acreditava, que eu não conseguia sentir que eu conseguiria seguir esse mesmo caminho por meio da arquitetura. Então, eu me formei em 2018, em janeiro de 2018, na universidade, e fui para São Paulo. E um fato curioso é que eu fui contratada, né? Comecei em São Paulo no meu emprego dia 15 de janeiro de 2018, e no dia 16 de janeiro de 2018, minha formatura começou aqui em Viçosa. Então, eu fui para São Paulo, assinei o contrato para começar o programa de trainees, voltei, fiz aquela formatura que vocês conhecem, gigantesca, de uma semana, e domingo, chorando ainda do baile de formatura, peguei o avião, voltei para São Paulo e comecei a trabalhar lá. Então, desde então, olha só, galera. Primeira informação importante aí para vocês. Já formou com o pezinho dentro da empresa. Então, não ficou nem um dia desempregada, né? Nem um dia de formada, não sofreu nem um dia com o desemprego. Então, assim, é isso que eu quero trazer para vocês. Como que ela conseguiu isso? O porquê do direito, ela já nos trouxe, já falou sobre ela. 2018, já é advogada sênior, uma carreira meteórica, né? Meteórica não, uma carreira de ascendência. Meteoros caem. Uma carreira foguetórica, diga-se assim, né? Só sobe. Se Deus quiser, vai continuar desse jeito. Então, pessoal, vejam a importância de um programa de trainee, a importância de se dedicarem e a importância de sempre querer fazer o melhor, né? Tenho certeza, eu como irmão da Érica, posso dizer que estudou a vida inteira e até hoje estuda muito, então é isso aí que é o mais importante. Érica, fala pra gente aí, o que é trainee? Porque eu tenho certeza que muitos que estão escutando aqui já ouviram falar do que é trainee, mas não tem assim um conhecimento aprofundado do que de fato é o trainee. O que é? Como é que funciona? Quem pode fazer? Como é que é feito? Conta pra gente essa história aí de trainee. Como é que é isso? Tá, então vamos começar falando um pouquinho do que é trainee, né? Trainee depende muito da empresa que você vai, qual área você é. Então, várias empresas fazem programas de trainee, que é um programa de aceleração de carreira, que eles contratam jovens que eles entendem que têm um potencial de aprender rápido, se desenvolver rápido e ter uma aceleração de carreira enquanto estão naquela empresa. Mas existem também escritórios de advocacia que fazem programas de trainee, que não são bem esses programas de aceleração de carreira. Os escritórios, eles fazem mais um treinamento mesmo para aquela pessoa entrar no escritório e começar a se desenvolver lá. E quando a gente fala de programa de trainees, por exemplo, com alguém que é de Londres, lá existe esse programa de trainees também para escritórios de advocacia, e também é muito nessa linha de ser um programa de treinamento para a pessoa numa determinada área, para ela se desenvolver naquele escritório. O programa que eu entrei, né, de trainees na Serasa, que é onde eu atuo, que eu trabalho atualmente, ele é um programa com viés de aceleração de carreira, ele tinha essa identidade, essa pegada, e ele pega as pessoas que estão formando, ou tem até 2 anos de formado. Eu lembro que o programa era 6 meses antes da sua formatura e até 2 anos depois que você está formado, para você faz um processo seletivo bem diferente do processo de contratação normal de um funcionário, eles contratam e você começa. Então, algumas empresas fazem assim, entre até 2 anos de formado, até 3 anos de formado, mas tem empresas também que fazem programas de trainees depois que tem 3 anos de formado. Cada empresa escolhe do seu jeito, não tem uma regra, uma coisa do mercado, cada empresa escolhe como que vai seguir com isso. Mas o meu eram para pessoas com até 2 anos de formação.
Bacana, bacana. E quantas vagas tinha no seu trainee? Então, isso é uma outra informação interessante, né? No meu programa de trainees, quando eu fiz o programa de trainees, eu estava procurando o programa para advogados, jurídico, porque eu não queria sair da minha área de formação. E eu só encontrei 2. O da Serasa, de uma outra empresa de educação, que eu esqueci o nome, e só encontrei esses 2 e prestei o da Serasa. E ele tinha 12 vagas para trainees no total, então, áreas para trainees para as áreas de negócio, e para direito, para jurídico, só tinha uma vaga. Então, era apenas uma, e a outra empresa também sabia que era uma vaga só. E quantos candidatos tinham aí para o jurídico? Para o jurídico eu não sei separado, mas para o programa todo eram 13 mil candidatos que prestaram, né, que se inscreveram no programa, e aí foram 13 mil, mas que ficaram até o final, que eu cheguei a conhecer. Os semifinalistas foram 5 e as finalistas foram 3. 3 mulheres, importante destacar. É verdade. Mulheres. Woman Powers, o poder das mulheres aí. Então, olha só, pessoal, olha só que loucura. Quantas vagas? 12? Eram 12 vagas. 12 para 13 mil pessoas. 12 vagas para 13 mil pessoas. Mais concorrido que qualquer concurso público que eu conheço na minha vida. Então, assim, é um programa intenso, né? É um programa pesado. E, Érica, fala pra gente, como é que funciona esse processo seletivo do trainee? Conta pra gente como é que foi o seu. Porque você falou, tem um processo seletivo e esse processo seletivo. Quais as etapas dentro desse processo seletivo que você passou, né? Nem todos são iguais, mas no seu, a sua experiência, quais as etapas você enfrentou e quais as habilidades que você julga necessária para que te fizeram prosperar dentro desse processo seletivo? Tá, então, o programa ele é feito todo para ver os processos seletivos, e aí eu acho que é num geral, falando geral mesmo, para ver se você tem boa comunicação, se você é proativo, se você tem energia quando está fazendo alguma coisa. Então, eu lembro que o meu tiveram várias etapas mesmo, já tem, assim, 3 anos que eu prestei, 4 anos que eu prestei, então, não lembro exatamente como foi, mas teve a etapa da inscrição, que aí normalmente é um padrão. Todos têm teste de lógica, inglês, português, aí você faz aquilo, você vai para uma segunda etapa. No meu caso, eu tive uma etapa também de dinâmica online, que a gente se reuniu online e tinha que desvendar um case, né? Então, eles dão um caso e você tem que trabalhar em conjunto com mais algumas pessoas. Não é necessário, não é essencial que você desvende, você chegue na resposta final do caso. O que está sendo avaliado ali é como você se comunica com os colegas, como que você escuta o que eles têm para te dizer, se você só sua opinião que vale, se a opinião do outro agrega também na resposta, se você fala sem interromper, tudo isso é avaliado nesse momento. Depois também tivemos uma dinâmica presencial, que a gente foi na Serasa e aí eles deram também um case para a gente resolver, e nessa dinâmica eu lembro que aí já tinha, acho que 24 advogados, e eu já fiz só com advogados. Então, eles fizeram tipo um escape room, que a gente tinha que desvendar um caso, e nessa dinâmica tinham várias pessoas avaliando a gente, assim, ao redor, para justamente ver como que a gente se comporta sob pressão. A gente tinha um tempo curto para resolver aquilo, e depois a gente teve uma apresentação, para ver como que a gente fala, se comunica, apresenta, qual que é a energia, enfim. Tivemos uma entrevista, e aí essa entrevista foi com o pessoal do RH e com uma diretora do jurídico, que hoje é a minha diretora. Teve um leve momento para a gente falar um pouquinho inglês, só para ver se a gente sabia falar inglês, mas falar inglês não era avançado, não era requisito necessário eliminatório, era só um diferencial. E, por fim, depois dessa etapa, a gente ainda teve cada trainee, né, teve os finalistas tiveram uma entrevista e uma dinâmica, e aí já era mais com as pessoas do jurídico. Na minha entrevista foram 12 gerentes, assim, no total do jurídico, todos avaliando. Era um caso que eu tinha que resolver, então eles me passaram uma matéria para eu estudar antes, e como estava muito em discussão o projeto de lei da LGPD, foi sobre ele que eles mandaram estudar,
e fizeram várias perguntas. E, de novo, a importância ali não era estar certo ou errado a minha resposta. Era mais para eles avaliarem como que eu construía o meu racional. E a entrevista mesmo, para saber quem sou eu, de onde eu venho, quais são os meus interesses, por que Serasa, por que empresa. Mas, de novo, esse foi a Serasa naquele modelo de 3, 4 anos atrás. Hoje, cada empresa é totalmente diferente. Cada empresa tem uma dinâmica, mas etapas que costumam ser gerais e estão em todos os programas de trainee são esses testes de inglês e de lógica e de português, uma entrevista, pelo menos, e uma dinâmica, pelo menos, eu sei que costumam ter nessas etapas de processo seletivo. Das suas falas aí, eu consegui absorver a informação central, que é o seguinte, me corrija se eu estiver errado. O principal que você precisa ter é a habilidade de se comportar em uma situação desconfortável. Como saber se comportar? Falar, né? A habilidade de se comportar no todo. O falar, o ouvir e o saber absorver. E nem era mais assim o seu conhecimento propriamente dito ou a capacidade de síntese daquele caso. Era mais saber se moldar ao ambiente que estava sendo proporcionado ali naquele momento, não é isso? Essa é a principal habilidade aí que eu consegui absorver. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Sim, acho que são essas as principais habilidades: comunicação, trabalho em equipe, saber agregar as ideias dos outros, aproveitar o que todo mundo tem para te falar, saber também trabalhar sobre pressão. E aí é um pouco importante, eu vou só fazer um destaque, puxar o gancho, acho que é importante a gente saber que o programa de trainees, eles não estão procurando alguém com experiência. Então, assim, eu nunca tinha advogado antes, eu só tinha feito estágio até então, e eles não estão ali buscando alguém que já tenha um conhecimento de mundo corporativo, um portfólio muito grande de jurídico, já tenha trabalhado com várias coisas diferentes. Não é essa a intenção, não é isso que eles buscam. Eles buscam pessoas que saibam se adaptar a ambientes de forma rápida e conhecer de forma rápida, saber se desenvolver de forma rápida. Isso porque eles vão te dar os treinamentos, a principal ideia do programa eles vão te dar os treinamentos, os insumos necessários que você precisa daquela empresa, daquele meio, daquele mercado que você vai trabalhar, para que na hora que você sentar na sua cadeira e estiver trabalhando no dia a dia, você consiga se desenvolver, fazer o link com todas as outras coisas e consiga se desenvolver de uma forma rápida. Então, eles buscam alguns diferenciais num trainee, assim, buscam um padrão que a gente repara na nossa turma e repara quando a gente conversa com outros trainees do mercado. Já fizeram algum intercâmbio, já trabalharam em alguma coisa voluntária, fizeram algum trabalho voluntário durante a faculdade. Então, eles buscam essas experiências mesmo do meio acadêmico. E não que você saiba o que é trabalhar numa empresa, como funciona o mercado, que você já tenha experiência com aquilo. Normalmente, não é isso que se busca num trainee, mas daí também depende da variedade de empresa. Olha que legal. Então, agora eu vou usar as suas palavras para deixar um recado para os meus alunos, que eu estou vendo que tem vários aí assistindo. Queridos alunos, quando eu fizer um seminário, pedir para vocês fazerem uma apresentação ou uma discussão de casos, né? Ou então participar de um projeto de virtualização de processos na comarca de Viçosa de maneira voluntária, não fiquem bravos comigo não, tá? Eu estou pensando no bem de vocês. Eu quero que vocês se preparem para as possibilidades do mercado de trabalho que estão postas aí para vocês. Só precisa que vocês deem uma garimpada, só precisa que vocês deem uma minerada aí nesse meio, que tudo é possível. Você formou em 2018, não foi, Érica? No finalzinho de 2018, a gente estava numa crise no Brasil, né? A gente estava saindo da crise ali, 16, 17, 18, uma crise econômica, né? Que começou a melhorar e agora piorou de novo. E o mercado de trabalho não estava tão favorável assim. E mesmo assim você conseguiu sair da faculdade diretamente empregado. Então, as oportunidades estão aí. Basta que a gente escave, né, procure e entenda todas as oportunidades que são postas para a gente. Érica, como é que você descobriu essa possibilidade de trainee? Né? Porque aqui a gente está falando e a gente está apresentando essas possibilidades, mas na época que você descobriu, alguém te falou? Você participou de algum evento? Como é que foi?
Isso foi super interessante, eu vou até dar bastante detalhe dessa parte, porque eu não sabia, tá? No meio de 2017, eu não sabia o que era um programa de trainees, não estava no meu radar ir para São Paulo, estava no meu radar trabalhar em algum lugar, mas não São Paulo, nunca tinha ido em São Paulo, não conhecia São Paulo. Então, quando foi em julho de 2017, eu estava fazendo monografia, já tinha feito a OAB, um professor do departamento mandou um convite para um evento que chama Conferência Jurídica na Prática. Esse evento ele é promovido pela Fundação Estudar, que é uma fundação, uma organização sem fins lucrativos, que tenta promover uma conexão dos jovens recém-formados com o mercado. Então, esse professor, a pedido de um ex-aluno dele, promoveu isso no departamento, eu tive interesse em saber o que era, cliquei no link, descomprometida, acessei o site, achei interessante, falei, nossa, vou conhecer escritórios de advocacia, legal. Me inscrevi e fiz todo o processo seletivo, e daí mesma coisa do processo da Serasa, isso ainda, eu nem sabia de Serasa, nem sabia de programa de trainee de Serasa, tá, isso é o primeiro contato que eu tive com isso. Então, eu me inscrevi e também tive que fazer um vídeo me apresentando, tive que fazer teste de lógica, teste de português, inglês, eu fiz um currículo, respondi umas perguntas para eles entenderem qual que era o meu perfil, fiz uma entrevista, e aí, para minha surpresa, eu fui selecionada para essa conferência, e um dos momentos mais emocionantes para mim, porque eu tinha sido selecionada também para apresentar diante de todos os escritórios. Então, além de estar lá no evento e poder passar de mesa em mesa para conhecer os escritórios, eu nem sabia que eu estava concorrendo para aquilo, mas eles tinham me selecionado para me apresentar, fazer 2 minutos de uma apresentação em pé ali na frente de todos os outros escritórios jurídicos. E aí, com isso, eu ganhei também o curso de apresentação que eles fazem, que normalmente eles cobram, então eles explicam como que funcionam entrevistas no mundo corporativo, eles disponibilizam isso, tem online na internet, grátis para vocês procurarem, acessarem como que faz entrevista, e uma das coisas que eles pregam que é muito interessante e importante é que a entrevista é uma prova, você está sendo testado ali, e muitas vezes as pessoas não se preparam para essa prova, e existem perguntas que são chave, e que você já pode sair com elas na sua cabeça, então você precisa estudar para aquilo. Então, eles fizeram toda essa preparação, e aí eu fui para a conferência em São Paulo. E, em paralelo, eu fui pedir ajuda, uma dica para uma amiga minha, porque quando eles tinham me selecionado para essa entrevista da conferência, eu não sabia nem o que se perguntava numa entrevista, eu nunca tinha participado de uma entrevista. Então, eu fui perguntar para uma amiga minha, que para mim é referência no mundo corporativo, o que costumava perguntar. Ela chama Júlia, fui perguntar para ela o que eles costumavam perguntar numa entrevista corporativa, assim, o que eles estariam avaliando. Ela me deu várias dicas, ela trabalha na Serasa, ela falou, olha, já que você está olhando aí essa conferência, por que você não se inscreve no programa de trainees da Serasa? Foi a primeira vez que eu ouvi falar, assim, de programa de trainees para jurídico. Eu falei, mas tem para jurídico? Porque eu não queria sair da minha área. Ela falou, tem sim, olha aqui, a inscrição está aberta. E aí eu me inscrevi no programa de trainees da Serasa também. Então, as coisas aconteceram em paralelo. E aí eu fui para essa conferência, né? Ela teve um evento em São Paulo e ela te conecta com várias empresas, vários escritórios. Tinha muita empresa bacana, tinha a Stone, a Ambev, Andrade Gutierrez, Raizen, várias empresas assim, e meu currículo deu fit, né? Que fala assim, deu match com várias dessas empresas, mais com empresa do que com escritório, um currículo que eles mesmos montam assim para você, e eu fui para a empresa, já fui também com uma dinâmica pré-agendada para mim na Stone, porque a Stone leu alguns currículos, gostou de algumas pessoas e mandou e-mail pré-agendando para a gente participar de uma dinâmica lá na empresa deles, para alguns advogados. Então eu fui para essa conferência e eu fui, assim, aprendi, um dia antes da conferência, a gente fez um curso de apresentação, um curso de entrevista, aprendi várias coisas do que eles perguntam, o que é legal de falar numa apresentação, o que não é, e aí no dia seguinte era hora de colocar em prática o que a gente tinha aprendido, né? E como teoria e prática nem sempre andam de mãos dadas, foi um verdadeiro soco no estômago quando eu cheguei lá para conversar com escritórios. Tinha escritórios super imponentes, escritórios grandes,
assim, a gente aqui em Viçosa às vezes não tem nem dimensão, mas escritórios que tem 200 funcionários, só advogados, sabe? Enormes, e eu não sabia nem o que perguntar direito. Eu passei até mal, teve uma hora que eu tive que parar da conferência, sair um pouco, respirar fundo, porque eu achei que eu ia fazer o pitch e ia estar tudo bem. O pitch era essa apresentação para todo mundo e que ia estar tudo bem, mas não, eu tinha ainda que dar muita cara a tapa, e foi assim, sair totalmente da minha zona de conforto. E eu fiquei mal, assim, no dia. Eu falei, gente, eu acho que tem muita coisa ainda para aprender, tem muita gente boa no mercado. Meu Deus, como que eu vou fazer com isso? Enfim, aí fui para a conferência lá para conhecer as empresas e no dia seguinte fui fazer a dinâmica na Stone. Eu também nunca tinha participado de nenhuma dinâmica. E aí foi minha primeira dinâmica e eu vi como que era. E a Stone, ela é conhecida no mercado por ser uma empresa mais agressiva, assim. Então, eles Stone é aquela de maquininhas. Das maquininhas, é uma empresa de meio de pagamento. E aí eu fui para a dinâmica da Stone, tinha lá 42 advogados que tinham sido selecionados para ir, e assim, cada pessoa falando de uma área que eu não conhecia. Compliance, eu nunca tinha ouvido falar, não sabia se era de comer, ninguém nunca tinha me contado disso na faculdade. Acho que compra, né? E aí eles falaram, nossa, que eu trabalho com compliance, e eu digitando no Google, no celular, o que é compliance, para saber se eu tinha assunto para conversar com as pessoas. E eles deram um case na Stone muito voltado para direito bancário, e eu não sabia nada. Eu li aquele case e passei mal, e era um case em grupo, assim, 7 pessoas, eu suei frio. Aí eu falei, meu Deus, eu não sei esse case. Eu falei, bom, se eu não sei, e essa galera que sabe é melhor do que eu, pelo menos eu vou comandar, eu vou liderar esse pessoal. E aí eu comecei a fazer o que eu achava que eu sabia fazer, que era coordenar, ouvir as opiniões dos outros, juntar e tudo mais. E aí a gente teve que apresentar esse case lá pro board deles, para 3 pessoas, e eles super sérios, o pessoal da Stone super sério, assim, fazendo perguntas, e eles falaram assim, quem que vocês elegem como líder do grupo? Me elegeram. E eu não, assim, aqui não sabia nada do assunto, me elegeram como líder. E aí o pessoal da Stone falou, agora que você é líder aqui do grupo, a gente quer que você demita 2 pessoas, porque a gente está com um corte de gastos. E eu tive que demitir as 2 pessoas na frente delas. Mas elas não estariam eliminadas do programa. Mas aí da seleção, né? Demiti aquele mal-estar todo e tudo aquilo saindo da zona de conforto. E aí eu fui para a entrevista final, acabou que na entrevista eu não passei, mas aquela entrevista me ensinou muita coisa, porque eu saí da entrevista pensando o que eu tinha falado que eu não tinha gostado, o que eu poderia fazer para a próxima, porque dali a 2 ou 3 dias já era a dinâmica da Serasa e a entrevista da Serasa. E a Serasa... Que é muito importante, né? Você fazer a autocrítica, fazer a meia-culpa, olhar para si e falar assim, isso aqui eu errei, isso aqui eu vou melhorar. Isso aí é top. Sim, e na Serasa a gente não tem essa mesma pegada da Stone. Não tem nada de mal em ter a pegada da Stone ou ter a pegada da Serasa. Cada empresa tem um perfil, assim como cada pessoa é uma pessoa, cada empresa é uma empresa. A Serasa, ela não tem essa ideia de, vou te passar muita pressão no programa de trainees, porque não é assim, a gente não quer ser conhecido como uma empresa agressiva no mercado, nesse aspecto de pessoas muito sangue nos olhos, muita pressão. Então, eu fui para a entrevista, fui para a dinâmica, e aí eu já percebi qual empresa eu tinha mais fit, eu gostava mais, já fiquei de dedos cruzados esperando para dar tudo certo na Serasa. Mas as coisas foram encaixando de um jeito muito interessante. Eu fui pegando cada oportunidade que eu tive e levando como aprendizado. Então, por exemplo, eu não deixei de ir na dinâmica da Stone porque eu tinha a da Serasa e porque era muito perto uma da outra, porque estudar para uma poderia atrapalhar a outra. Eu tentei ver o que eu ia fazer em uma que eu poderia aproveitar na outra, e as coisas foram encaixando. Cada oportunidade que eu tinha, eu aproveitava para encaixar para a próxima etapa da outra. Então, isso foi muito interessante. Eu descobri muito no boca a boca, sabe? Então, eu fui conversando com as pessoas, foi um professor que indicou, depois conversar com as pessoas, que eu fui entendendo como que funcionava. Legal, legal. Isso é o mais importante, o networking, né? É o que eu sempre falo com os meus amigos, e com meus alunos. O networking é importante. Às vezes você fala assim, eu não gosto dessa pessoa. E não é porque você não gosta dessa pessoa que você vai ser sem educação e mal educado com essa pessoa. Você não precisa deixar de cumprimentar, você não precisa deixar de falar com aquela pessoa. Você só não precisa aprofundar no relacionamento com ela, porque você não gosta dela. Porque uma hora ou outra, essa pessoa pode te trazer
alguma situação que vai te ajudar, que vai te colocar em uma posição de vantagem ou uma posição confortável, ou te apresentar uma oportunidade que você tem, que você pode ou não abraçar, né? Com certeza, isso é muito importante. Oi, Érica, como é que as pessoas interessadas em participar de trainee podem fazer? Tem algum site que concentra todos os trainees? Ou essa empresa, essa feira que você falou, ela tem todos os anos? Tem algum aberto que você conhece? Alguma situação assim? Tá falhando um pouco para mim enquanto você fala, mas eu entendi a pergunta. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo, pode falar. Estou te ouvindo de novo. Então, interessante que essa conferência, ela tá aberta, tá com inscrições abertas para as pessoas participarem, então, digita aí no Google Conferência Jurídica na Prática. Na verdade, como vai ser online esse ano, eles estão chamando de Conexão. Conexão Jurídica, Fundação Estudar, digita aí para vocês verem, porque as inscrições para participar desse evento, elas estão abertas, publi grátis aqui para a Fundação Estudar. E também existem comunidades no Facebook, existe uma que chama Vida de Trainees, eu acho, se eu não me engano, que eles vão indicando quais são os programas de trainees que estão abertos. Agora, essa época do ano, que costuma abrir muitos os programas de trainees, porque eles querem pegar essas pessoas que estão formando para elas já começarem no próximo ano. Então, agora é bem a hora de olhar, assim, se esses programas já começaram a seleção, se está com inscrição aberta. Vale muito a pena conferir. A conexão aí, ó, tá aí, ó, napratica.org.br, conexão, encontro virtual com empresas do Brasil. Aí só vocês clicarem no link aí, que vai aparecer o site aí para vocês, e deles vocês conseguem navegar aí e encontrar, quem sabe, um programa de trainee para vocês poderem saírem do nosso curso de Direito da Univiçosa também empregados aí, que é o mais importante, né não? Pessoal, vamos lá, vamos seguindo. Érica, como que você se preparou para o trainee? O que você fez? Assim, você já contou para a gente que teve o curso e tudo mais, mas quando você, para o trainee da Serasa, vamos lá, no que você passou, como que você se preparou? O que você fez de específico ou de especial que você, olhando para trás, fala assim, isso aqui foi um diferencial. Eu precisei disso aqui realmente. Conta pra gente isso aí. Tá, a primeira coisa que eu fiz de todas foi pesquisar sobre a empresa que eu estou interessada, ver como que ela funciona, o que ela faz e como que faz. Em relação à Serasa em específico, como eu já tinha uma amiga lá dentro, que trabalhava lá dentro, eu perguntei muito para ela, tirei muitas dúvidas de como que funcionava a empresa, o que era, enfim. Tirei dúvidas de entrevista, aproveitei que ela tinha sido trainee 2 anos antes de mim, perguntei como que era o processo seletivo, então fui investigar mesmo. E como eu sabia que tinha um programa de trainees voltados para advogada, que tinha uma advogada na turma dela, eu pedi o contato dessa advogada, mandei mensagem no WhatsApp, perguntei como que era, o que ela estava fazendo. Então, realmente, assim, corri atrás de saber se aquele lugar era o que eu gostaria de estar dali a um tempo. Porque assim como as empresas selecionam a gente, é importante a gente sempre ter em mente que a gente também seleciona as empresas. Que às vezes não adianta a gente atirar para todos os lados no mercado, porque as empresas funcionam de jeito muito diferente, elas têm perfis muito diferentes. Então, é importante buscar um contato lá dentro da empresa e ver se a pessoa está disposta a falar com você. E, normalmente, trainee está. Então, se você está interessado num trainee, vou supor aqui, da Magazine Luiza, que está aí, está acontecendo agora o programa de trainees dele. Procura a Magazine Luiza no LinkedIn, quem foi trainee do LinkedIn da Magazine Luiza, tenta adicionar, se conectar com a pessoa e perguntar, porque as pessoas estão dispostas a conversar. Então, isso eu busquei muito, conversar com pessoas para entender como funcionar. E outra coisa, além de estudar a empresa, tanto pelo Google, né, tanto pela internet, quanto por sites como Love Mondays, Glassdoor, que são sites que avaliam as empresas pelos funcionários que trabalham lá dentro, eu também procurava muito na internet, tipo, perguntas mais frequentes em entrevistas. E aí eu elenquei o maior número de perguntas possíveis relacionadas a entrevistas e respondi. E eu respondi em português e em inglês também, porque eu não sabia se eu ia ser exigida em inglês. Então, eu respondi todas essas perguntas.
E aí é interessante falar que tem uma amiga minha também que estava prestando o processo seletivo de trainee ano passado e ela me pediu ajuda. Da mesma forma como eu pedi antes, ela também veio atrás de mim me pedir ajuda para saber como eu fazia. E eu passei essa lista de perguntas para ela e ela ia dali a 2 dias fazer a entrevista. E ela me agradeceu muito depois, porque muitas das perguntas que eu tinha elencado, ela teve na empresa. E algumas perguntas eu mesma inventei, assim. Eu falei, o que eu gostaria de saber de uma pessoa que vai trabalhar comigo, que vai trabalhar na minha casa, assim, né, que seja, ou que eu vou... Que pode ser que eles estão curiosos sobre mim, sobre o meu currículo. Principalmente, olhei meu currículo e eu critiquei meu currículo. Eu falei, olha, eu estou indo para uma empresa privada. O meu currículo só tem estágio em órgãos públicos. Eles vão me perguntar isso. E batata, perguntaram. E eu tinha uma resposta para dar em relação àquilo. Então, assim, é muito ter um olhar crítico sobre o ambiente, sobre o seu currículo, sobre suas experiências, porque eles vão te perguntar o que a sua experiência anterior vai agregar na próxima. E conversar. Eu acho que conversar com o maior número de pessoas possíveis. Essa amiga minha, ela passou no programa de trainees do Itaú, então é importante você conversar, mesmo que a pessoa não seja da empresa que você quer, porque às vezes elas têm insumos para te dar que vão fazer toda a diferença na hora de se inscrever e de participar daquele programa. Com certeza, com certeza. Uma informação que você trouxe que eu achei importante é outra coisa que eu sempre falo com os meus alunos também, ter a cara de pau, né? É correr atrás. Muitos alunos meus me perguntam, professor, como é que você conseguiu falar com o Pablo Stouza? Eu entrei no Instagram e mandei uma mensagem para ele, ele me respondeu e dali eu comecei uma conversa com ele. Como é que você conseguiu falar com o Rogério Greco? A mesma coisa, entrei no Instagram, mandei uma mensagem para ele e dali eu comecei a conversar com ele. Então, esse tipo de mineração, né, de busca, de procura, ela é fundamental. Não adianta você falar assim, eu não arrumo emprego. Ora, você não arruma emprego, beleza, mas você está procurando? Você está escavando? Você está verificando quais são as possibilidades que estão passando perto de você? Não, ninguém me ofereceu um emprego, ninguém vai te oferecer mesmo, não. Você tem que buscar. Nada vem, né? Tudo, nada vem de graça. Tudo você tem que buscar. Não que você tem que pagar, mas que você tem que despender um trabalho, e o trabalho ele é monetizado, então não é de graça. Então você precisa... Tudo tem que ter energia. E é importante falar também que quando a gente conta a história, a gente conta toda cheia de sucesso, tudo que deu certo, claro, porque né, a gente conta a parte boa da história, mas para um sim, existem 1000 nãos, e você recebe 1000 nãos. E é importante você receber 1000 nãos e saber por que você recebeu aquele não, para você melhorar para ir atrás do sim. Então, assim, é claro que eu tive nãos. Quando eu fui na conferência na prática e estava com aqueles todos os escritórios, eu mandei meu currículo para vários deles, mandei e-mail, falei como que eu achava que eu podia agregar, às vezes não recebia nem resposta, receberam silêncio mesmo daquele escritório, sabe? E é esse desconforto que a gente precisa se submeter muito para conseguir alcançar os nossos objetivos. Então, eu recebi, assim, incontáveis nãos para conseguir um sim certo, um sim que desse certo e que fosse para frente. Bacana, isso é muito bom, isso é importante. E já que você recebeu esse sim que foi importante para você, me conta aí, quando você recebeu, foi ligação, foi carta, foi fumaça, que edital? Quando você recebeu aquela ligação falando assim, Érica, você está pronta para trabalhar com a gente? Como é que foi? O que você sentiu? O que você fez? Onde você estava? Qual foi o momento, né? Como foi o momento que você recebeu essa ligação? Tá, história curiosa. Então, o nosso programa terminou na etapa que a gente fazia entrevista. O nosso programa não, né? A nossa seleção terminou na etapa que a gente fazia entrevista com a área interessada. No meu caso, com o jurídico, com os outros trainees nas áreas de negócio. E aí, a gente teve um outro evento que aconteceu na sequência, que foi meio que para a gente se conhecer. Então, a gente entrou, tinha algumas pessoas e a gente ficou esperando naquele evento e a gente estava esperando anunciarem no evento e não falaram nada, e o evento foi sexta-feira. Só que só tinha eu do jurídico, tinha mais pessoas das áreas de negócio, mais pessoas de TI, mas de jurídico só tinha eu. Só que
Que assim, a ansiedade é pré-requisito para nossa geração. Então, eu passei sexta, sábado, domingo inteiro ansiosa, olhando para o celular, olhando e-mail para ver se mandava alguma coisa, não mandaram nada. E aí, quando foi segunda-feira, eu ficava com o celular na mão, o tempo inteiro esperando ligarem, e nada. Aí eu fui almoçar. Falei, agora eu vou almoçar também, ninguém vai me ligar na hora do almoço, né? Fui almoçar, aí a máquina de lavar estava batendo, então a gente almoçando, conversando. Na hora que eu peguei meu celular, tinha lá 15 chamadas perdidas. E aí eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, e o número 011. Ou de duas uma, ou era aquele disparador que a gente detesta, que fica ligando pra gente e não fala nada, ou era da Serasa para dar o aviso, né? E aí foi a Roberta, que na época era do RH, me ligando para contar que eu tinha passado. E ela super calma, falando, oi, como você se sentiu durante o processo seletivo? E eu tô, ai meu Deus, ela vai falar que não deu, que não funcionou. E ela, então a gente tá te ligando para avisar que você passou. E aí fiquei super feliz. E aí tava a mãe, o pai, o Teus, todo mundo aqui em casa. E aí a gente comemorou. Aí depois que ela falou, eu falei assim, Rô, sou eu mesma? Fui eu que passei? Ela falou assim, é você que passou. Eu falei, você tem certeza? Não tem outra pessoa? Vocês não vão desistir? Aí ela, não vamos desistir. Eu falei, então tá bom, tá? O contrato começa dia 15 de janeiro? Começa dia 15 de janeiro, tá bom. Dia 16 de janeiro começa minha formatura, eu vou conseguir sair pra ir pra minha formatura? Ela vai, isso aí a gente resolve na época. Então foi assim, mas foi pura felicidade. Eu já tinha saído do estágio, isso era final de novembro. Eu já tinha saído do estágio, entregado monografia, então aproveitei para ficar meio assim de férias, esperando janeiro chegar, a formatura e o programa começar de fato. Isso foi assim. Bom demais. Muita Bom ansiedade. demais. E passou, beleza. Como é que é a vida em São Paulo? Conta aí. É bom? É ruim? Você gosta? Você não gosta? Você quer voltar para Viçosa? Você não quer voltar para Viçosa? Conta pra gente, para os nossos, para quem está ouvindo aí, como é que é a vida em São Paulo? O que tem de bom, o que tem de ruim, para eles se sentirem estimulados também, ou não, para poder galgar esse caminho. Prós e contras, né? Como todo lugar. Eu amo São Paulo, quero ficar lá por muito tempo ainda. Não tenho vontade de voltar para Viçosa, mas não por agora. Mas lá é uma cidade grande, então trânsito existe. A minha empresa fica num lugar que ficam outras empresas concentradas, então sim, existe um trânsito, porque eu não moro muito perto. É agitado, é muita coisa acontecendo, barulho, moro perto do aeroporto, então tem avião passando, coisas que aqui a gente não tem. Eu vim para Viçosa de quarentena, estou aqui em Viçosa, e estou trabalhando o dia inteiro ouvindo passarinho cantando, não passa um avião no céu, um silêncio, eu estou acordando, fazendo as minhas coisas, entro para trabalhar, assim, sem pegar um trânsito, sem estar cansado, estou disposta o tempo todo. Então, vários prós e contras, né? Aqui em Viçosa você não vai pegar 40, 50 minutos para ir trabalhar, né? Normalmente. Às vezes as pessoas vêm de outras cidades, vêm de Ponte Nova, de outras cidades mais longe, sim, pegam um tempo na estrada. Mas, como prós, oportunidades incríveis, a mil, brotando o tempo inteiro, muito evento gratuito para participar, muita coisa legal, muita gente para conhecer, para se conectar, muita coisa para aprender. Então, por exemplo, eu já fui em uma palestra de graça que falava sobre inovação no mundo jurídico. E aí eu conheci uma empresa que chama Future Law, que está super engajada em fazer inovação do mundo jurídico. Fui na sede deles, vi a palestra, conversei com as pessoas, conversei com o palestrante. Então, hoje eu sigo o palestrante no Instagram, sei de tudo que está acontecendo de inovação no mundo jurídico. Sei que uma hora que a gente quiser sentar para tomar um café, para discutir um pouco disso, eu vou ter essa oportunidade. Palestras em escritórios grandes, lá de São Paulo, super famosos, por exemplo, Pinheiro Neto, que você consegue participar do evento de forma gratuita também para conhecer. Então, muitas conexões, pessoas de várias empresas trabalhando, muita troca, saber como que funciona cada lugar, e tudo isso te permite ter mais autoconhecimento, saber aonde você quer estar, dali a um tempo de tanto trocar, conhecer e das oportunidades todas que você tem, sem contar outras oportunidades de lazer também, a mil, que existem em São Paulo, gratuitas, como, por exemplo, em Ibirapuera, que é enorme, maravilhoso, muito bonito, como coisas mais caras, teatro, cinema, filme lançou, tá lá, você pode assistir. Então, essas coisas, essas oportunidades todas são bem legais, bem bacanas. Tem
tem bastante gente que fala que São Paulo é muito democrático, né? Tem tudo para fazer a todos os preços. Eu já não acho tão democrático assim, mas daí vai de pessoa a pessoa para entender como que funciona. Exatamente. Não, mas isso é bom, isso é bom. E dentro da Serasa, vamos lá. Agora a gente já falou do seu processo, da sua formatura, do processo de trainee, das suas experiências. E dentro da Serasa, como que foi? Quanto tempo durou o seu trainee? O que você fez? Por onde você passou? O que você viu? Qual que foi a função principal do trainee na sua formação? Para agora, com você como advogada sênior, né? Como é que foi? Que a Serasa te forneceu dentro do trainee, já contratada como trainee do jurídico, para que você se desenvolvesse e chegasse no cargo que você está hoje como advogada sênior? Como é que foi? Conta pra gente. Aqui são importantes falar 2 pontos, né? Primeiro, esse é o meu programa de trainees, como foi. Cada programa é de um jeito, e aí os trainees que entraram no início desse ano na Serasa estão tendo outra experiência, outro programa, porque a vida é dinâmica e eles vão sempre tentando aperfeiçoar. Esse é um primeiro ponto, eu já vou contar como foi. E o segundo ponto que é importante ter clareza, que eu não tinha antes de ir, é como são os cargos, né? Então, normalmente, uns cargos de uma empresa, e cada empresa tem também a sua ascensão, a sua linha de carreira, a sua forma de funcionamento, mas, em regra, você tem uma pessoa que é júnior, em cima dela uma pleno, não em cima, tipo, respondendo para ela, mas a subida da escada é júnior, pleno, sênior, coordenador especialista, gerente, diretor, vice-presidente, CEO. E aí, cada empresa tem suas nuances, tem empresa que não existe o cargo de coordenador, tem empresa que a pessoa entra como assistente para depois ir para júnior, enfim. No programa de trainees, você entra como pleno, então você já pulou ali um step, você não entra como júnior, é pleno. E aí, o que eles te fornecem? Qual que é a ideia de um programa de trainees no geral? Te fornecer conhecimento da empresa e do mercado, de uma forma bem intensa, para que você consiga, na hora que você está atuando, ter uma visão crítica do seu trabalho, do seu serviço. Como foi para mim? A gente teve aulas sobre a empresa, foi bem intenso, a gente ficou uns 3 meses aprendendo como que funciona o business da Serasa, que é complexo, tem muita coisa, a gente é uma empresa de dados, então a gente trabalha com muita coisa. Depois a gente rotacionou, cada trainee foi para uma área da empresa, rotacionou lá. Eu passei pela área de negócios, por vendas, e por uma área de tecnologia. E depois a gente foi para a área final. Eu fui para o jurídico, dentro do jurídico eu tive a oportunidade de rotacionar entre as áreas do jurídico, e no final eu fiquei com o consultivo. Eu escolhi ficar com o consultivo. Então, assim, cada um faz de um jeito. Os insumos que eles tentam te dar, a gente teve alguns treinamentos sobre networking, sobre como resolver conflitos, treinamentos de design thinking, várias coisas a gente teve ali ao longo do programa para que a gente pudesse se capacitar e se desenvolver, tá? Então, algumas empresas realmente fazem esse tipo de treinamentos com os trainees e tentam dar todos os insumos necessários para que eles se tornem líderes mais rapidamente, tá? Então, eu entrei como pleno, fiquei 1 ano rotacionando na empresa, depois mais 8 meses dentro do jurídico, e aí, quando terminou o programa, eu fui promovida a sênior. Outras pessoas das áreas de negócio, elas foram promovidas a especialista ou coordenador. Isso porque o jurídico, ele tem uma carreira técnica, então precisa de um conhecimento técnico para você subir, e se você for fazer um paralelo com o escritório, é bem diferente como funciona uma empresa e um escritório. O escritório demora bastante, o escritório tem uma carreira desenhada, então, às vezes a pessoa tem 5 anos de formada, ela ainda é júnior, e não é porque o conhecimento dela é pouco, ou porque ela é ruim, nada disso, mas pelo simples fato de que no escritório eles aperfeiçoam muito a sua técnica, eles batem muito na técnica, tem certeza, desenharam a sua carreira para você virar pleno. Depois você fica mais uns 5, 7 anos como pleno no escritório, depois vira sênior, e assim você vai subindo. Nas empresas não funciona muito assim, porque a gente tem que acompanhar um pouco como funcionam as áreas de negócio elas crescem mais rápido. Então,
Eu tive bastante insumo da empresa como um todo, conhecimento holístico, que é uma palavra que se usa muito no meio corporativo, conhecimento holístico da empresa, para poder trabalhar no jurídico. E hoje, atuando como consultivo, que é a área da empresa preventiva, então, quando vão lançar novos produtos, quando vão lançar novas funcionalidades do produto, eles perguntam para a gente faz pareceres de viabilidade, analisando o risco e falando o que se deve ou não fazer para evitar que tenham processos em relação àquilo. Essa passagem da empresa como um todo foi muito importante para mim, para eu conseguir ter a visão do que a área de negócios pensa, como pensa, por que e por que eu tenho que analisar isso dentro do meu parecer. Então, ter uma visão do business é muito importante para atuar numa área de consultivo. Isso no mercado como um todo, assim, do jurídico. Então, foram esses insumos que eles me deram, muito de empresa e muitos conhecimentos também de jurídico como um todo no ano que eu fiquei rotacionando no jurídico. Tive bastantes desafios para aprender muita coisa. Legal. Eu ia te perguntar qual que é a sua área como advogada sênior, mas você já respondeu aí, falando que é da parte consultiva e faz os pareceres. Hoje em dia, então, compliance está na ponta da língua, né? Compliance eu sei que mas é outra área. Eu trabalho... Você achou onde é que compra agora o tal do compliance, né? Compliance é uma área que fica do nosso lado ali no consultivo, super importante, analisando a ética da empresa como um todo, dizendo a grosso modo, né? E ela é super importante para ajudar a gente a avaliar os riscos, mas hoje compliance está na ponta da língua do vocabulário. Com certeza. E aqui, uma pergunta. Você, como jurídico, né? Você escolheu ficar no jurídico. Você poderia escolher, dentro do programa de trainee, ter galgado outra área sem ser o jurídico? Por exemplo, poderia ter ficado na área comercial, na área de marketing ou na área de tecnologia, mesmo sendo advogada? Você poderia exercer essa outra função dentro da empresa também? Além do jurídico, caso você quisesse? Além do jurídico, não, mas ao invés do jurídico, sempre existe essa possibilidade, se tem vaga na área, se é interessante para a empresa. Então, é uma série de fatores que devem ser observados. Se é o momento para a empresa, porque a empresa ali tinha um budget, né, um provisionamento separado para uma pessoa que era do jurídico. Então, como que isso funciona? Faz sentido trocar agora? Tem oportunidade? Outra área quer? Ele acha que ela tem os skills, como você falou, para atuar em outra área. Então, tudo isso é avaliado para ver se faz sentido. Mas também, assim, depende muito de empresa para empresa. Vai depender se a empresa que você vai fazer o programa de trainee te possibilite isso ou não. Então, não dá para ter uma resposta cravada de mercado, depende muito do momento, de uma série de fatores. Legal. Não, beleza. E focando no título da nossa conversa de hoje, advocacia corporativa. Como é que você enxerga a advocacia corporativa? Eu coloquei qual o futuro, né, que a gente conversou antes, como você vê o futuro da advocacia corporativa? Mas eu não quero uma previsão. Eu quero, assim, o seu ponto de vista. O que você vê? Esse é o futuro? Quando eu digo advocacia corporativa, dentro do meio corporativo, o que hoje e o que você vislumbra que no futuro vai ser mais importante? O consultivo preventivo, o litigioso, a observância do compliance no desenvolvimento e na atuação da empresa. Como você enxerga a advocacia corporativa hoje e o que você acha para o futuro? Quais são os seus pontos de vista, assim? Tá, eu acho que não existe área mais importante do que a outra, o que vai estar mais destaque que a outra. Todas as áreas são muito complementares e elas juntas fazem parte de um corpo só que ajuda a empresa a se movimentar. O que seria de uma empresa se não tivesse um contencioso bom, forte, estruturado para defender nos processos judiciais? Não ia dar conta, não ia aguentar. Então, tudo é importante, todas as áreas precisam se comunicar muito bem. O que é importante na advocacia corporativa, como eu vejo, tá? Assim, a advocacia corporativa ela é um pouco mais informal e menos tradicional. Então, não existe muito esse doutor, doutora, Vossa Excelência.
é um pouco mais descontraído, a não ser que existam empresas mais tradicionais. Mas, normalmente, quando eu faço call, que a gente fala que é reunião, eu não chamo outro advogado de doutor, ele não me chama de doutor, e a gente vai conversando. Dentro do meu trabalho não tem muito isso, e as pessoas não usam terno, mas aí também depende da empresa, enfim. E o que eu acho que é super importante na advocacia corporativa, no mundo corporativo, se você é um advogado de uma empresa, você precisa primeiro entender a sua empresa, saber se comunicar com as pessoas da sua empresa. Então, como que a sua empresa funciona, qual que é a estratégia dela, onde ela quer chegar, para onde que ela está indo, como que eu posso ajudar, porque o advogado numa empresa, ele não é a matéria principal, não é como se fosse um advogado de escritório, que lá ele é a pessoa mais importante, porque é ele que traz o dinheiro para o escritório. A gente é braço, a gente é um serviço auxiliar, mas a gente está ali precisando saber de tudo, a gente precisa entender como que o negócio funciona, para onde que ele está indo, para a gente poder ajudar. E muitas vezes as áreas de negócio, a gente fala que a gente é business partner, né? A gente é parceiro do negócio. Então, as áreas de negócio, às vezes, eles não querem só uma opinião jurídica, eles não querem que a gente saiba o artigo 987 do Código Civil, eles não estão interessados em saber isso, nem é que eles querem essa linguagem para eles não querem que eu explique para eles os precedentes, eles querem que eu fale para eles qual que é o caminho, e muitas vezes eles querem a opinião, assim, do negócio mesmo. Se eu colocar isso aqui no site, você acha que tá mais visual? E você tem que estar lá para apoiar, sabe? Para ser um parceiro mesmo do negócio em todos os sentidos. Então, eu acho que cada vez mais os advogados do mundo corporativo, eles têm que ser multidisciplinar. Saber tanto de direito, ter uma técnica muito legal de direito, mas inclusive saber da sua empresa e saber de mercado e ter uma visão muito ampla de tudo, assim, de várias coisas, vários insumos que chegam, saber juntar, empacotar isso, criticar e entregar um resultado muito bom para o seu cliente, que seu cliente interno, que é o seu cliente interno, na verdade, né? Que é a área que você ajuda ali da companhia que você atende. Então, é muito assim que eu vejo a advocacia corporativa cada vez mais multidisciplinar, trazendo mais insumos de outras áreas, de outros lugares. Legal, legal. Então, assim, para você, se alguém te perguntasse, pessoal, só antes de fazer essa última pergunta, falar, ó, deixem as perguntas no chat aí, que assim que a Érica acabar de fazer as suas considerações já, eu vou passar a palavra para vocês e a gente vai responder todas as perguntas, tá ok? Então, vão lançando as perguntas aí, que já a gente responde todas. Ô, Érica, então, assim, se alguém chegasse para você e falasse assim, Érica, eu quero que você seja minha coach, trainee, expensive and motherfucker creator. Que eu preciso desenvolver de habilidade hoje para que eu seja um profissional do futuro, para que eu seja um advogado corporativo? Que você falaria, assim, se alguém te perguntasse? Eu quero que você seja minha coach, quero que você faça um treinamento comigo para que eu seja um advogado corporativo. O que eu preciso desenvolver? Quais as competências você julga mais importante hoje em dia? As competências que eu julgo mais importante hoje em dia são boa comunicação, saber se comunicar, saber apresentar. E aí, se você me falar, mas eu morro de medo de apresentar em público, eu também morria, tá? A minha primeira apresentação, quando eu fiz arquitetura, a primeira vez que eu tive que apresentar para 60 pessoas na minha sala, eu falei, eu não consigo falar, eu vou passar a palavra, de tão nervosa que eu fiquei. Mas isso é treino. Cada vez mais eu me forçava a apresentar em público, apresentar para pessoas, falar bastante para eu poder quebrar isso. E na faculdade, inclusive, eu escolhi da monitoria, porque na monitoria eu sabia que tinha ali 60 alunos que iam assistir a aula e que iam me sabatinar. E eu precisava saber receber essa sabatina sem ficar muito nervosa, e funcionou. Passava mal toda vez que eu tinha que dar monitoria, eu dava toda semana, passava mal toda vez, mas isso me fez me desenvolver para esse lado e quebrar essa barreira para mim. Então, comunicação e boa apresentação, acho que é a principal skill do mercado. A segunda, que eu acho muito importante, é saber desenvolver networking. E quando a gente fala em desenvolver networking, não é ter, assim, 500 milhões de pessoas adicionadas no seu LinkedIn. Exatamente. Isso não é suficiente. Você pode ter, assim, o Papa no seu LinkedIn, você pode ter o Bill Gates no seu LinkedIn. Se o Bill Gates não sabe quem você é, o que você fez, se você não mostrou para ele a sua relevância, a sua importância, comunicou, mantém um contato, mantém uma conversa interessante com ele, não vai fazer diferença o número de pessoas que tem no seu LinkedIn.
Então, eu acho que saber manter um networking, comunicar com essa pessoa e conversar com ela e escutar muito o que ela tem para dizer e para te ensinar. E dentro da sua empresa mesmo, escutar o que as pessoas têm para te dizer é outra habilidade que eu acho muito importante. E a terceira é saber receber feedback, que a gente chama, que muitas vezes são críticas construtivas. Então, você saber aonde você pode melhorar. Eu amo receber feedback, eu sempre peço para as pessoas me darem feedback, tipo, o que você não gostou nessa entrega, o que eu posso melhorar, e eu recebo isso super bem. E eu acho que é importante saber receber isso. Então, se a pessoa está te falando alguma coisa, e é uma pessoa que você tem um relacionamento bom, e se você acha que aquela coisa que ela está falando, depois de você ter feito todas as críticas, faz muito sentido para o seu desenvolvimento, isso só vai te ajudar a crescer. Então, pensando no mercado no geral, essas 3 características, que podem ser resumidas até em uma só, que é comunicação num todo, elas fazem muito sentido, elas precisam ser desenvolvidas cada vez mais. Eu tinha dificuldade de receber feedback a princípio? Tinha, mas eu fui conciliadora e mediadora no tribunal, que foi onde eu aprendi a receber feedback, porque os conciliadores uns aos outros passavam esse tipo de coisa. E aí eu fui entendendo como isso é legal, como isso é interessante e importante para a gente se desenvolver. Então, acho que esses 3 pontos, assim, eles são essenciais, porque isso ajuda, inclusive, durante o processo, porque durante o processo de seleção, isso é identificável. Então, é legal sempre desenvolver isso na faculdade, com seu colega. Fiz um trabalho. O que você não gostou quando a gente trabalhou em grupo? O que te incomodou que eu fiz aqui, que você acha que eu poderia melhorar? Enfim, isso, pedir cada vez mais insumos das pessoas em relação a isso é bem importante, eu acho super interessante. Legal demais, que é bem difícil, né? A gente escutar da outra pessoa o que a gente fez de errado é muito difícil. Eu trabalho isso comigo todo santo dia. Tem vários livros que a gente lê, Inteligência Emocional, Mudança de Hábito, que são livros importantes que a gente trazem insights, né? Que a gente se coloca no lugar do livro e passa a trabalhar isso melhor. Eu até hoje tenho dificuldade de receber, mas tenho melhorado muito. Antigamente eu recebia o feedback, eu voltava com 5 pés na mão. Mas hoje em dia não, hoje em dia eu consigo trabalhar isso melhor. Isso realmente é muito importante. Isso muda todo o relacionamento e como as pessoas te veem no meio profissional. Com certeza, eu também acho que essa aí é a principal habilidade que tem que ser desenvolvida hoje em dia, né? Ninguém sabe tudo. A gente tem que partir da premissa de que ninguém sabe tudo. E a gente hoje em dia parte da premissa de que eu sei tudo, né? Porque eu jogo no Google e eu sei, mas não é verdade. Então, e como você falou, isso é possível de ser desenvolvido. Às vezes você não gosta, mas tudo bem, você vai criando, tipo, primeiro não gostei, aí de repente você gosta. Eu também não sabia direito receber, agora eu amo, peço feedback para todo mundo o tempo todo. Então, assim, é importante, sabe? É verdade, com certeza. Érica, então, chegamos ao final aqui. Muito obrigado pela sua presença. Tenho certeza que todo mundo, eu já vi várias mensagens aqui, tanto no meu WhatsApp quanto no chat aqui, de pessoas dando um feedback positivo, falando que você é muito comunicativa, que você fala muito bem, muito educada. Já recebi esses feedbacks, depois eu te passo todos. Legal. Érica, fico feliz. Eu queria que você deixasse para a gente a sua mensagem final, para que a gente pudesse deixar isso gravado para a posteridade, né? Nossa, Então, difícil. qual que é a sua mensagem final? Fique à vontade, use o tempo que precisar. A palavra é toda sua. A mensagem final, então, é que eu acho que não existe carreira certa, certo ou errado. Então, acho que é super interessante, importante essas ações que o Rafa tem tomado de trazer pessoas de diferentes meios que atuam em vários lugares diferentes, trazendo um leque muito amplo do que é a advocacia, sem necessariamente ser concurso. O concurso é também uma possibilidade, mas fora concurso existem outras milhões de possibilidades, que não existe certo ou errado. E é importante você saber o que você gosta e o que você não gosta para você saber onde você quer estar. E você só sabe o que gosta e o que não gosta se você testa. Então, não adianta você falar, tipo, eu não quero fazer programa de trainees porque eu acho que não tem nada a ver comigo, porque eu não sei me apresentar, e ela falou que precisa saber se comunicar. Mas você não sabe, você não vai saber se você gosta ou não do programa, se está confortável ou não, até você participar disso.
Como eu falei uma hora aqui na palestra aqui, eu participei da conferência na prática e foi, assim, um soco no estômago. E eu não gostei de participar, né? Se for racionalizar, eu não gostei, mas eu amo que eu participei daquilo, porque eu sabia, a partir daquele momento, eu sabia aonde eu queria ou não estar, se eu queria seguir com aquilo ou não. Eu parei para pensar sobre aquilo, racionalizar um pouco, para seguir em frente. Então, assim, a carreira que vocês resolverem seguir, o caminho que vocês resolverem percorrer, ele é o caminho certo, porque é o seu, e não existe caminho certo ou errado. E se a princípio você acha que aquilo não está fazendo sentido para você, não existe prejuízo nenhum em mudar o seu caminho. Isso é muito importante. Eu mudei, eu saí da arquitetura, fui para o direito, e eu não tenho problema em pensar em no futuro mudar de caminho. Eu não acho que eu estou atrasada, que eu estou certa ou mais errada que ninguém. Tudo é conhecimento, é aproveitável, e tudo que acontece na sua vida é uma oportunidade se você souber aproveitar aquilo. Então, vejam bem o que está caindo aí para vocês, o que vocês estão vendo de oportunidade ou não. Mexe nos sites que as pessoas te recomendam, tentem olhar, sempre ter uma visão aberta para o que as pessoas te falam e te contam, porque é dessa visão, às vezes, que vai te dar um input que pode mudar o rumo da sua vida. Que foi um pouco o que aconteceu comigo. Eu não estava esperando nem um pouco ir para São Paulo, mas conversa com pessoas, eu nunca planejei isso, mas conversa com pessoas, isso mudou um pouco o meu caminho, o meu rumo, e me abriu várias portas que eu jamais imaginei que poderiam ser abertas. Então, é um mix de coisas, minha mensagem final. Espero que ajude vocês em alguma coisa. Não, com certeza vai ajudar, sim. Muito obrigado. Tenho certeza que as suas palavras aí entraram na cachola de muitas pessoas e que vai mudar, vai promover, né, muita mudança aí. Isso é o mais importante. Essas conversas eu gosto de fazer justamente para trazer pontos de vista e ideias, né? Porque a gente entra na zona de conforto e fica com aquela coisa, eu tenho que formar, abrir um escritório e captar cliente, porque é isso que um advogado faz. Não, não é isso que um advogado faz. O advogado faz muito mais que isso. Então, eu gosto de trazer isso justamente para que esses pontos de vista, essas perspectivas sejam apresentadas, sejam demonstradas e as pessoas identifiquem as oportunidades. Beleza? Mais uma vez, obrigado. Vamos para uma perguntinha que está aqui na tela, e a pergunta é da Débora Cândido Ferreira. Érica, boa noite. Após o fim do programa de trainee, quanto tempo, em média, a pessoa tem que ficar vinculada à empresa? Não existe resposta certa para essa pergunta, Débora. Vai depender muito do contrato de trabalho. Na minha empresa, não tinha obrigatoriedade nenhuma, nem de você ficar o programa inteiro, tá? E nem de você ter que ficar ali depois que você terminou o programa. Então, vai depender bastante. Não existe uma resposta. Vai ter que olhar mesmo o programa da empresa que você vai se candidatar. Bacana, bacana. Érica, tem outras perguntas aqui, mas eu acredito que não vai dar tempo, porque te explico. Falei muito. Não, que isso, falou muito bem, isso sim. Porque os nossos alunos, a maioria do nosso público são alunos da Univiçosa, e eles têm aula agora às 18h45. Então, pessoal, eu vou transmitir as perguntas da Érica para vocês, e quem quiser continuar fazendo pergunta, pode me mandar um e-mail, rafael.pacheco@univicosa.com.br. Terei o maior prazer de transmitir a sua pergunta para a Érica e depois retransmitir a resposta para você. Podem vale lembrar no LinkedIn também e mandar pergunta por lá se tiver interesse, tá? Qual que é o seu LinkedIn? Érica Lani. Érica Lani. É a mesma foto que está aqui nessa palestra, é do LinkedIn, então estou à disposição também. Pode adicionar lá no LinkedIn que ela vai te responder por lá também. Então, será um prazer responder as suas perguntas e transmitir a nossa palestrante. Érica, mais uma vez, muito obrigado, não canso de agradecer. Foi excelente, foi muito bom. Você brilhou e tenho certeza que São Paulo se tornará pequena para os seus anseios. Né? Muito obrigada. Como a gente bem sabe, a Serasa Experian é multinacional e a sede internacional dela é onde?
em Londres. É na Irlanda, mas a bolsa é na Irlanda? É em Londres. Eu acho que a sede é na Irlanda. Faz o seguinte, dá uma ida lá para Irlanda que eu vou ter uma boa desculpa para levar a Isabela para lá para a gente tomar umas num pub qualquer, né? Obrigada, Pessoal, Rafa. Muito obrigada pela oportunidade e a todos vocês que ficaram aí com a gente até o final. Muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos. Fui colocando as palavras aí do nosso público na tela. A palestra vai ficar gravada aí para vocês. Quem quiser assistir, vai estar no meu canal do YouTube, Rafael Pacheco Lanes Ribeiro. É só clicar lá e assistir de novo. Pessoal, um grande abraço, uma boa semana. Érica, muito obrigado, boa noite. E como eu termino as minhas aulas, cruz. Tchau.